Universidade de Sete Lagoas, em que nós desenvolvemos um estudo hidrogeológico como ferramenta para gestão, e tem uma modalidade que ocorreu nesse caso e que eu acho que é muito importante relatar, porque eu acho que abre oportunidades de reconhecer situações de conflitos e acho que cai bem para a discussão que a gente vai fazer até chegar no momento de falar desse estudo de caso. O outro motivo é que o tema escassez hídrica ele está na agenda. Já vista essa última palestra da Juliana, que aponta essa questão como a principal preocupação, o principal risco que as empresas estão colocando nas suas avaliações de vulnerabilidade do seu negócio. O Sudeste brasileiro está vivendo uma crise hídrica sem precedente na história, sem contar outras várias regiões do país e da América Latina que já vivem localmente ou de maneira regional um problema de estresse ou escassez hídrica. Então, eu achei oportuno dar essa abordagem e que, de alguma maneira, vai passar também, e talvez vai até ser repetitivo, em relação a alguns pontos levantados sobre essas questões de conflitos de água. E quando eu penso na questão de escassez hídrica, sobretudo essa que o Sudeste do Brasil está vivendo, eu fico bastante preocupado com a Califórnia, porque lá eles têm monitoramento via satélite da evolução da questão de seca do terreno, né? Eles monitoram o quanto o nível de água dos aquíferos estão rebaixando através de satélite. Eles têm uma rede de mais de 20 mil postos de monitoramento. Esse aqui é um posto de monitoramento no Central Valley na Califórnia. Eles têm mais de 20 mil postos como esses espalhados pelos Estados Unidos. Eles têm medidas de reuso que em 45 minutos transformam um esgoto numa água potável e injetam essa água no aquífero para preservação e para armazenamento para utilizar depois. Ou seja, são tecnologias, visões e ferramentas de gestão que estão bastante distantes da nossa realidade aqui no Brasil e, acredito, da realidade dos países hoje representados aqui neste evento. Ou seja, o problema deles é a falta d'água mesmo. A gente tem algumas questões que ainda estão um pouco antes da falta d'água. Aqui é a região metropolitana de São Paulo. Hoje a Sabesp está se desdobrando para conseguir captar águas de outras fontes e está na iminência de um racionamento por conta de perda de um dos principais sistemas de abastecimento da cidade, que reduziu de 30 metros cúbicos por segundo para 8 metros cúbicos por segundo. Esse aqui é um mapa de uso da água subterrânea na região metropolitana, realizado por um pesquisador lá do CEPAS, numa tese de doutorado, onde ele calcula que a recarga, embora heterogênea, ela tem uma média, quer dizer, a recarga heterogênea calculada por esse mecanismo aqui sai de uma precipitação de 275 metros cúbicos por segundo na área da bacia do Alto Tietê, que praticamente coincide com a região metropolitana de São Paulo. Infiltra-se dessa precipitação 53 metros cúbicos por segundo. Desses 53, 20 metros cúbicos por segundo garante o nível de base e a perenidade e as funções ecológicas dos rios, ou seja, nós temos 33 metros cúbicos por segundo reservados na água subterrânea, prontos, quer dizer, nem todos estão prontos para serem captados, existem 10 metros cúbicos já sendo atualmente captados, ou seja, nós temos 20 metros cúbicos por segundo de água subterrânea sustentável na região metropolitana de São Paulo. Então, definitivamente, nosso problema ali não é água. Tem uma série de outras implicações associadas a isso, mas, de fato, não é água. Falta gestão, saber o quanto realmente está sendo utilizado de água, porque esses dados são estimados, não se tem conhecimento
real de quanto se utiliza de água subterrânea, não se tem um conhecimento real de quantos poços existem nessa região. Falta um fortalecimento das instituições e do aparelhamento dos órgãos gestores de recursos hídricos para que se alcance esse reconhecimento, né, que se alcance segurança em relação a esses dados, do quanto realmente pode se utilizar. Faltam mudanças de hábitos, quer dizer, a Sabesp levou um tempo até levar em consideração a possibilidade de usar água subterrânea lá, porque historicamente ela sempre teve ricos mananciais de água superficial e nunca passou pela cabeça a necessidade de se utilizar água subterrânea. Faltam mudanças de hábito da população em utilizar de maneira consciente a água, né? A Sabesp reduziu em quase 10% a sua produção de água, não teve racionamento e a cidade não parou. Ou seja, conseguiu-se absorver 10% de redução de consumo de água por algum motivo, né? Então, falta um pouco isso. É claro que essas condições de estresse vão nos dando ideias, iniciativas e ferramentas e oportunidades de trazer essas melhorias e repor algumas faltas que, obviamente, a gente vai discutir aqui nessa apresentação. Escassez hídrica, falta água em São Paulo, 25 de fevereiro de 2015. Talvez os californianos pegassem essa água em 45 minutos e iriam tomar essa água. Falta investimento, falta aplicação em tecnologia, falta planejamento. Infelizmente, eu ouvi o ex-secretário de Recursos Hídricos numa conferência como essa, o ex-secretário de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, dizer: o ano que vem, quando a marginal alagar, a gente vai ver que esse problema de água não passou de um pequeno problema. O cara dá a solução com outro problema, né? Quer dizer, já sabe que a marginal vai alagar o ano que vem, já está acontecendo isso há muitos anos e não se tem uma atitude de mudar esse quadro, diminuir esse custo, esse prejuízo, na verdade, e de fazer um aproveitamento hídrico. Isso é água. Falta diálogo, falta gestão integrada dos recursos hídricos, falta gestão participativa. Isso está abarcado na legislação, mas de fato isso acontece muito pouco. Falta fazer um reconhecimento das necessidades sociais, falta consciência ambiental. Muitas vezes a gente vai se deparar com uma falta de água, que de novo não é a falta d'água, é a contaminação de uma parcela da água e aí criou uma falta de água para alguém. Um uso exagerado de água por uma determinada atividade ou por um determinado setor e que gera uma carência de água para uma outra parcela da população. A questão de não conseguir sentar todos numa mesa em prol de um entendimento comum que leve a acordos que realmente façam melhor aproveitamento hídrico e que todos saiam ganhando desse processo. E falta conhecimento. Isso talvez seja um dos maiores pontos que faltam, porque ele falta mesmo de fato. Os outros já tem até alguma coisa na legislação e até na modalidade de gestão dos recursos hídricos no Brasil que estão, de certa maneira, abarcados. Quando diz que falta tecnologia, não falta implementar. A tecnologia está disponível para a gente. Quando diz que falta diálogo, está lá, tem os comitês de bacias, uns funcionam mais que outros, uns são melhores aparelhados que outros, mas está aí. Conhecimento está faltando bastante. Nós não temos grandes sistemas, nós não temos sistemas de gerenciamento dos dados que são gerados, não são gerados tantos dados para que possam ser tomadas decisões. E quando eles são gerados, eles não são tratados, eles não são compilados. E é dentro dessa perspectiva que vem o nosso estudo de caso aqui de Sete Lagoas. Existia um problema um cenário de falta de água, ou de incerteza quanto haveria de água, pela falta de conhecimento. E
aqui está Sete Lagoas, nós estamos aqui nessa região, então nós estamos a 70 quilômetros dessa área de estudo. Sete Lagoas é uma cidade 100% até então abastecida por água subterrânea. Tem essa distribuição de usos aí, nós temos esse consumo anual aí de praticamente 170, 180 milhões de metros cúbicos, 170 mil metros cúbicos dia, numa região onde os poços, aqueles quase 500 poços que totalizam aqui, estão distribuídos praticamente todos eles na zona urbana e um pouco ao redor disso, com um adensamento bastante intenso de poços na região central da cidade, e que tem, por questões geológicas, uma sensibilidade muito importante. É uma cidade sobre terrenos calcários. Aliás, a questão de mineração aqui, da água da mineração também é tão latente, mas esse município tem uma importante atividade mineira relativa à exploração de calcário para a produção de cimento. Existem várias cimenteiras aqui na região. E os municípios arredores até mais, na verdade, que Sete Lagoas. Mas aqui tem um importante aspecto geológico, que esse tipo de terreno geológico, aqui são os calcários, eles têm a possibilidade de gerar as cavernas, grandes cavidades em subsuperfície, que, se por um lado são importantes para o armazenamento e condução de água subterrânea, por outro lado, podem gerar problemas geotécnicos advindos ou acelerados pela questão do uso da água subterrânea. Então, chegou num momento em que esse aqui é um cenário onde foram a compilação de abatimentos de terreno ocorridos na cidade. Alguns de grandes proporções, com grandes afundamentos de terreno, grandes crateras aí de alguns metros de largura, dezenas de metros de comprimento, vários metros de profundidade, alguns pequenos abatimentos, nada muito significativo, mas esses são todos os registros, são 17 registros em que se teve notificação, em que se teve, de fato, registro de que aconteceu abatimento na cidade. E chegou num cenário, então, onde o abastecimento público de água tinha demanda por mais água, o órgão gestor, do outro lado, não tinha segurança se existia água disponível e, sobretudo, se a quantidade de água que estava sendo retirada desse aquífero não estaria comprometendo a estabilidade do terreno e gerando todas aquelas ocorrências de abatimento de terreno. Nesse dado momento, então, chegou-se a uma situação de conflito de um lado, os usuários precisando de água, do outro lado, o órgão gestor desprovido de conhecimento para tomada de decisão se dava ou não dava as concessões de outorga para esses usuários. Nesse momento, a concessão de novas outorgas foi cassada, quer dizer, foi impedida para o SAI, a empresa de saneamento local, a empresa de suprimento de água local, e por essa questão foi lavrada uma multa do ICAN em cima do SAI para que ele viesse a regularizar os poços, com a contrapartida de que essa multa não seria paga para os cofres públicos. Ela deveria ser aplicada no estudo hidrogeológico para responder se o ICAN poderia dar outorga de água subterrânea para aqueles poços existentes, renovar a outorga daqueles poços, e se poderia ainda dar mais outras outorgas. Então, daí nasceu esse estudo hidrogeológico, que de uma situação onde não sabia se existia água, criou-se uma eminente
escassez de água no município, porque o SAI não conseguia abrir novos poços e precisava abrir, teve falta de água, teve racionamento em alguns bairros, porque já não conseguia ser atendido pelo sistema que já estava instalado ali. E aí o estudo avançou com um reconhecimento geológico bastante detalhado, com levantamento de dados para geração do balanço hídrico, onde então se reconheceu aqui essas cifras, né? 800 milhões de metros cúbicos ano precipitam, 560 se perdem na evapotranspiração, 80 escoam superficialmente e 160 entram, recarregam o aquífero, 70 são atualmente explotados. Ou seja, desse balanço hídrico, que foi feito para toda a escala do município, tem-se então uma reserva explotável, quer dizer, uma quantidade de água subterrânea ainda disponível de 90 milhões de metros cúbicos ano, e um comprometimento da potencialidade de apenas 45%. Ou seja, existia água disponível para novas outorgas. E mais, quando a gente pega esse montante de água que foi recarregada no município e distribui isso regionalmente, quer dizer, a gente quadriculou a área de 500 por 500 metros e verificou-se assim, quanto que de água nessas pequenas áreas de 500 por 500 metros, quanto de água teria. Nós verificamos que eram valores muito inferiores ao que eram captados pelos poços. Então vem uma outra pergunta: será que pontualmente, localmente, eu estou tirando muito mais água do que eu poderia? E aí sim, localmente, eu estou super explotando o aquífero, eu estou tirando mais do que o aquífero tem para ceder? Então foi feita uma outra abordagem do estudo, onde foi regionalizada as captações, as retiradas de água subterrânea. E a gente chegou nesse mosaico, onde essas cores mais escuras aqui representam valores de captação acima de 4 mil metros cúbicos dia, chegando a um total, se não me engano, de 8 ou 12, o maior. Os laranjinhas aqui, acima de entre 1.200 e 4.000 metros cúbicos dia. E nós cruzamos com as outras informações que nós tínhamos, com a questão dos abatimentos de terreno, que são essas estrelinhas escuras, e com os rebaixamentos de nível d'água que a gente tinha de dados disponíveis, que não eram muitos. E nós observamos o seguinte: existem muitos abatimentos associados a locais com elevada captação da água subterrânea, e possivelmente podem estar relacionados. Naqueles locais o abatimento se deu porque tirou água subterrânea. Mas nós notamos também que tinha abatimento onde não tinha nada a ver. Aqui não tem explotação de água subterrânea, que não tem. Ou seja, é natural de terrenos cársticos, se isso já é sabido, ter abatimento. Então, assim, pode haver relação de captação de água e abatimento? Sim, mas nem todos os casos de Sete Lagoas estavam diretamente relacionados. Outra coisa, rebaixamento de nível aconteceu em muitas regiões. Aqui aconteceu rebaixamento de nível, mas aqui, que é a quadrícula mais explotada, que tem a maior retirada, a maior vazão dos poços aqui, nunca teve abatimento e nunca caiu o nível. Bom, a gente estava num dilema, o que é que a gente vai poder dizer quanto tem de água, quanto não tem, até porque estudo hidrogeológico não é igual ao estudo hidrológico, que você está vendo ali o rio passar, você consegue fazer uma boa batimetria, você mapeia bem a seção, você consegue medir bem o fluxo. A hidrogeologia você faz tudo por aproximação. E aí nós fizemos um reconhecimento que foi o seguinte: nós notamos que quando havia quadrícula com mais de 2.000 metros cúbicos por dia de explotação, que são essas acima dessa coloração marrom e as marrom escuras, um maior
parte, com exceção dessa, em maior parte haviam ou problema de rebaixamento de nível ou problema de abatimento, quer dizer, os problemas de abatimento estavam em alguns casos associados a isso. Esse caso, esse aqui está próximo, poderia até estar lá, esse. Então nós chegamos à conclusão de que é o seguinte: olha, por segurança, é melhor a gente colocar como nota de corte essa vazão. Então, entregou-se ao poder público uma ferramenta de gestão dizendo o seguinte: olha, aparentemente pode-se explotar muito mais água, até o dobro, e até muito mais do que isso, porque tem uma parte desse aquífero que está montante disso, que nem entrou na conta do estudo, tem água entrando por esse aquífero através do setor leste do município. Então, assim, a gente falou assim: olha, água não é problema, tem muita água aí. Só que, por segurança, pelos indícios verificados, é melhor que não haja uma explotação de água superior a 2.000 metros cúbicos dia numa quadrícula de 500 por 500. E isso passou a ser uma ferramenta de gestão para o órgão falar: pô, aqui eu posso dar outorga ali, eu posso dar outorga lá, eu não posso dar outorga, e eu vou outorgar todos os poços do SAI. E esse foi o desdobramento desse estudo. Então, assim, eu acho que é um caso de sucesso em uma alternativa que se chegou para dirimir um conflito, dado por um desconhecimento, porque não se sabia. Era um conflito que não tinha como ser elucidado se não fosse através de trazer à tona um estudo técnico que subsidiasse essa decisão. Enfim, agora, tanto o Serviço Autônomo de Água sabe aonde ele vai pôr os seus próximos poços, então ele tem melhores condições de planejar as suas novas captações, como também o poder público, o gestor dos recursos hídricos, vai com segurança falar: essa outorga eu vou dar, aquela ali eu não vou dar. E aqui, eventualmente, eu vou reduzir, enfim, e depois dá até para planejar outras medidas. Então, eu acho que fica aqui um exemplo de solução que nasceu até de uma questão de multa, mas que foi completamente, o valor foi integralmente revertido para o estudo, não teve nenhum recurso aportado para os cofres públicos, e que dá a todos os lados, a todos os interessados e atores desse processo, bastante clareza e segurança de onde a coisa tem que prosseguir. Então, aqui é o mapa final, que é o resumo dessa ferramenta de gestão para o órgão gestor, então acho que assim, dentro de tantas coisas ruins ou dificuldades que eu mostrei na primeira parte da minha apresentação, eu queria terminar com uma mensagem positiva, que é demonstrar esse estudo de caso e dizer que nós temos alternativas, né? E acho que é isso que os usuários têm que estar preparados para aplicar. Os órgãos gestores, instituições de governo devem estar cientes de como poder solucionar um problema ou um conflito. Então, acho que fica aqui a nossa mensagem. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos pelo excelente dia de trabalho. Nós deixamos alguns palestrantes limitados aí a responderem questões. Então, fica aberto a vocês responderem sobre essa apresentação, perguntarem sobre essa apresentação agora ou sobre qualquer outra do dia. Se assim quiserem, acho que o microfone fica aberto para perguntas, comentários. E então, logo a gente termina essa sessão, estão todos convidados aí para o coquetel, que será Ritika, where's gonna be the cocktail? Agora, do lado direito. Bom,